Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, pessoas aqui presentes na Câmara, funcionários, quem nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Cultura e pela mídia Você Lê. Então, eu vou falar um pouco sobre a resolução número 10 de 2025 do Conselho Municipal de Saúde do município de Itapera. Então, é uma resolução que partiu do Conselho de Saúde, que que passa por ali as situações da saúde e ali o que se decide, então, através da Lei Municipal número 2.331, de 20/5/2008, né? Então, eles têm uma lei para gerir o Conselho Municipal de Saúde. E o que resolveu o Conselho Municipal de Saúde? Então, não é nem o Leonardo, nem a Câmara dos Vereadores, não foi a secretária, não foi o prefeito. Foi um conselho, vários moradores do município, que, então, participam do conselho e fizeram algumas observações para um melhor fluxo na Secretaria de Saúde. E o que foi visto, então? Primeiramente, sobre o transporte da Secretaria de Saúde, e o transporte de acompanhantes de pacientes será disponibilizado exclusivamente em algumas situações, que quando o paciente for idoso, né, idade superior a 60 anos, se o paciente for menor de 18 anos, ou se tiver necessidades especiais ou algum comprometimento de locomoção. Com certeza, no caso de sobrar lugares, um dia antes a pessoa pode ver lá, sobrou lugar, pode ter um acompanhante tal pessoa, então, caso tiver lugar, com certeza, né? Isso porque hoje em dia, cada vez mais pessoas estão precisando. E então a Secretaria de Saúde não está tendo transporte suficiente. Tu coloca uma van, às vezes coloca uma van, mais um carro, e às vezes tem locais mais distantes, então que às vezes precisa ir até 2 carros para um local e que para levar a metade acompanhante, que não, às vezes não seria necessário. Mas no caso de ser necessário, sim, estando nos critérios, ou a pessoa necessitando mesmo, então vai ter o seu acompanhante. O segundo caso é o acesso a medicamentos. Então, nem todos os medicamentos são são da tabela SUS, então são que a Secretaria é obrigada a fornecer. Mas sim, a Secretaria oferece muito mais medicamentos do que a sua obrigação. Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas por não ter um medicamento, mas não é um medicamento SUS, não é um medicamento obrigatório pelo SUS. E outra questão é a questão você chega com uma receita de um médico particular. Então, daqui a pouco, a Secretaria não teria a obrigação de fornecer medicamento para quem chega com uma receita particular. O correto seria vir com receita de médico do SUS. Mas, claro que sempre tem um jogo de cintura. Com certeza, um paciente que não tem condições financeiras e tal, daqui a pouco vai conseguir, né? Vai lá e passa pelo médico do SUS lá, né? Pede para consultar pelo médico do SUS e o médico, se receitar aquele medicamento, tu pode conseguir na farmácia também. E a inserção na regulação municipal, que é no sistema. Então, para você entrar no sistema do SUS, você tem que ter passado por uma consulta do SUS. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e consulta particular, e daí chega e quer ir pela cirurgia pelo SUS. Vai poder? Vai poder, mas tem critérios. Qual que é o critério? Ir lá no seu posto de saúde, porque quem faz essa inserção é o próprio médico do SUS, que faz essa inserção, então, do paciente nessa lista, para poder ir para uma cirurgia, para poder ir para um procedimento. Então, por isso a necessidade. Você foi para um particular para adiantar, você já veio com o diagnóstico, aí... eu estou com o diagnóstico, já tenho os exames, já tenho tudo para comprovar que eu tenho tal doença ou tal problema. E agora eu quero ir pelo SUS. O que precisa? Só passar por uma consulta no seu posto de saúde, para o médico do posto inserir seus dados no sistema,
Então, inserindo seus dados no sistema, ele pode aproveitar aquilo que você já passou. Pode aproveitar, pode colocar uma mais bem detalhado ali no sistema e você terá também o direito de prosseguir pelo SUS. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e boa noite.